pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. Eu vou falar para vocês um pouquinho dos nossos patrocinadores. Hoje nós temos como patrocinador oficial a Evomilk e o Evopac. O nosso aplicativo Evomilk simplifica e aprimora a gestão dos processos e das pessoas no campo para a indústria de laticínios. E com o aplicativo Evomilk, você pode controlar as operações de campo dos seus laticínios. Com o aplicativo Evopac, você revoluciona a maneira como as indústrias de alimento gerenciam os programas de autocontrole. Ou seja, o aplicativo Evopac é a transformação digital dos programas de autocontrole. Para vocês conhecerem mais, é só acessar evomilk.com.br ou procurar pelas redes sociais evomilk_br ou evopac_oficial. Lá vocês vão saber mais sobre as nossas soluções digitais. E, por favor, se inscrevam no nosso canal, É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho e vocês vão acompanhar episódios semanais. Toda segunda-feira nós temos um episódio fresquinho sendo lançado para vocês. Nós estamos também lá no Spotify. E siga lá nossas redes sociais, @Papo de Laticínios, em todas as redes sociais, LinkedIn, TikTok, Facebook, Instagram, é só procurar por lá. Hoje eu tô com um convidado aqui muito especial. Eu falei que é a primeira vez que eu tenho um autor de livro nessa mesa, gente. Eu não podia deixar de mostrar o livro dele aqui, Fundamentos Básicos da Produção de Queijo. Quem tá aqui na minha frente hoje e que eu tenho muito prazer de receber é Eduardo Reis Pérez Dutra. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, como a gente Sara. já ficou 1 hora tomando café, eu já vou te chamar de Dudu. Tudo Seja bem. bem-vindo, Dudu. Tranquilo, apelidos não me faltam. Eduardo, é uma honra te receber aqui, o Papo de Laticínios, e eu fiquei muito feliz quando você me mandou aquela mensagem. Eu falei, caramba, eu tô ficando muito importante. Não, menos. Muito assim. O Eduardo, ele é técnico na Saco. Eu vou deixar ele contar para vocês um pouquinho sobre a jornada dele. Então, conta pra gente um pouquinho da sua história, Eduardo. Bom, eu já tenho um tempinho aí, de estrada no leite, Eu comecei na Cândido Toches como estudante em 87, formei lá em 89 e lá fiquei por 13 anos. Aí depois vim para iniciativa privada, na Cândido Toches, eu sempre trabalhando na parte de queijos. Trabalhei também um pouco na parte de qualidade, manteiga, química e tecnologia do leite e derivados. E na iniciativa privada, como consultor técnico comercial científico, estou aí há 20 anos, sendo que desses 20 anos, 15 anos já na Saco. Que legal. Então já é um tempinho aí, um pouquinho de estrada. Você é muito fiel, né? Sim, extremamente, extremamente. Não, que legal. Eduardo, antes da gente entrar na nossa pauta aqui, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o livro, de onde que veio a inspiração, o porquê. Ah, tá. Fala um pouquinho pra gente, É um livro de técnico, com linguagem muito simples, Conta pro pessoal onde que o pessoal encontra. Fala um pouquinho pra gente dessa história. Bom, esse livro aí, ele surgiu dentro de uma fábrica, onde a gente via que os queijeiros precisavam de ter algo um pouco mais simples, Então a gente colocou aí todos os fundamentos da produção, uma linguagem menos técnica científica, mais voltada para a linguagem do queijeiro, mas com todos os fundamentos. E aí assim, foi nascendo, Foi nascendo, começou num curso que eu dei de mestre queijeiro numa empresa, e ali eu fui vendo as necessidades, aí a gente foi criando o livro, que já está sendo escrito desde quando eu nasci. Que legal. Fui pegando muita coisa da época que eu fui professor da Cândido Tostes, Dei aula lá há 13 anos. Aí a gente foi montando e foi colocando aí, tudo isso, Dando uma pinceladinha aqui, de uma maneira sempre simples. Eu gosto muito, de colocar as coisas de uma maneira muito didática, Fácil de ser entendida para qualquer pessoa, mesmo que não tenha muita noção, conseguir entender. E o livro, infelizmente, ele já está acabando, Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma edição, já é a segunda. Aí a gente está com poucos exemplares dele aí lá na Saco. Que legal. Esse livro aqui eu ganhei do Alencar.
É mesmo? Quando eu estava lá na Gardingo. Que legal, ele me que presenteou. legal. É engraçado, né? Que a gente recebe um livro, você vê o nome do autor, assim, mas depois você tá na frente do autor. É realmente, é emocionante, sabe? Porque eu falei assim, a gente foi perdendo... Vou autografar depois, hein? Isso, por favor. Né? A gente foi perdendo um pouco isso, né? Eu gosto muito de livro e eu acho que quem tem coragem de escrever, sabe, realmente muita coragem, né? De você conseguir pegar e conseguir colocar sua ideia ali, de alguém ler, conseguir entender. Tá doido, isso é fantástico, né? E eu lembro direitinho do dia que ele chegou lá e me entregou esse livro. Que legal. Acho que foi uma das últimas vezes que eu vi ele. Depois a gente não se encontrou Agora mais. ele pendurou o jaleco. Pois é, tá só curtindo a vida. Mas esse livro inspirou o segundo, que eu espero que no meio do ano que vem, em julho... Então você vir fazer o lançamento aqui, por favor? Vamos combinar, vamos combinar. Legal, já vou deixar um abraço aqui e um beijo para Alencar. Então vamos lá, vamos falar da dor de cabelo pegando fogo, como diz o meu amigo Léo Dias, lá da Novo Agro. Para a gente conduzir aqui nosso assunto, né, nós vamos falar sobre a relação caseína-gordura na produção de queijos. E aí, para a gente começar, eu queria que você... A gente já pontuou isso aqui algumas vezes, mas eu queria que você falasse para a gente assim, o que é caseína? Bom, boa pergunta. Eu sempre gosto de comentar que para a gente fazer uma parede, a gente precisa de tijolo. Tijolo, cimento, areia e água. Né? A caseína, para mim, na construção do queijo, ela é o tijolo. Então, se eu tenho mais tijolo, eu consigo fazer mais parede. E ela ajuda a dar estrutura. Né? Então, assim, nessa construção dessa parede, né, vamos dizer assim, a caseína seria o tijolo, né? O cimento seria o cálcio, né? E a areia ali, vamos dizer assim, a gordura e tudo mais. Óbvio que tem a água que não dá para entrar nessa comparação, mas é muito nesse sentido. Então, assim, a caseína hoje, né, ela sempre foi, né, na verdade, o ingrediente mais importante para quem produz queijo, né? Quem trabalha com leite longa-vida, leite de saquinho, ele compra volume de leite. Quem trabalha com leite em pó, leite condensado, doce de leite, ele tem que trabalhar com sólidos totais ou sólidos não gordurosos. Né? E quem trabalha com queijo, ele tem que ter o quê? É caseína. Então, a gente tem que comprar caseína e gordura, né? E não tanto volume. Então, isso daí hoje é o ponto mais importante, não só quando a gente pensa em rendimento, vamos dizer assim, mas também na parte da padronização do seu queijo, que é algo hoje, né, que está sendo cada vez mais exigido dentro da indústria em função dos fatores de legislação, a classificação dos queijos, né? Então, isso tudo, né, mostra a importância que tem a caseína, né, dentro desse contexto. Pra você ter uma ideia, Sara, e caros ouvintes aí, né, 90% dos sólidos totais de um queijo é o somatório de caseína mais gordura. Sim. Então, vamos pegar um exemplo aí. Se você tem um queijo de 1 quilo e ele tem 50% de umidade, então significa que ele tem 50% de umidade, 50% de sólidos totais. Se ele tem 1 quilo, então 500 gramas é o somatório, né, sólidos totais. Desses 500 gramas, né, de sólidos totais, 450 gramas é o somatório da gordura mais proteína, basicamente caseína. Então, assim, é um ingrediente extremamente importante para rendimento, né, e para a questão da legislação, da classificação dele. Isso, assim, independente de qualquer queijo que ele faça, ele precisa de caseína, né? Exceto um. Qual? Ricota. Só para ricota que ele não precisa? A ricota é um queijo que você aproveita a proteína solúvel, são duas proteínas básicas, né, que se saem no soro, que é a beta-lactoglobulina e a alfa-lactoalbumina. Então, ricota é um queijo que é rico nessas proteínas solúveis, né? O restante é tudo baseado na caseína. Sim. Os queijos coagulados por coalho ou por fermentação. Então assim, eu não sei quantos por cento, e depois a gente pode até
é olhar isso, quantos por cento do leite do Brasil hoje vai para a produção de queijos. Mas é um volume muito alto, né? A gente sabe que é uma porcentagem muito grande vai para a produção de queijos. Mesmo porque toda fábrica hoje praticamente tem queijo também, né? E assim, você que já andou muito por aí, quando você vê dessa preocupação, né? Não sei se podemos chamar de preocupação, mas desse... Assim, quanto você vê dos queijeiros, dos gestores, dos administradores e donos aí preocupando, caramba, né? Quanto que tá minha caseína aqui? Eu tô comprando 1 litro de leite, quanto que eu tô comprando de caseína? Sara, são raríssimos quem faz esse tipo de análise, tá? A gente está sempre dentro da indústria, né? Dando palestra, dando treinamento, enfim, dando nossa parte de consultoria pela Saco. E o que acontece? São poucas as empresas que hoje realmente que se preocupam com a caseína, né? E ela tem esse peso, como a gente já falou aí, tão grande. E assim, a gente não vê esse movimento para que você tenha um leite, por exemplo, mais rico em caseína, porque isso vai te dar um custo mais baixo de produção, né? E às vezes a gente tem muitas reclamações, né? Por exemplo, o queijo da Argentina está chegando tão barato no Brasil. Ótimo né? Você tocar no assunto. E aí, olha só, quando a gente né? pega a média, de caseína do leite na Argentina, ela está aí na faixa de 2,6% a média de caseína. No Brasil, essa média está em torno de 2,2%, ou seja, uma diferença de 0,4%. E para você ter uma ideia, vamos falar aí de mussarela. Tá? Se você sair de um leite com 2,3% de caseína para 2,4%, ou seja, uma diferença de 0,1%, mantendo a composição desse queijo, então o que acontece? Se sai de 2,3% para 2,4%, a relação caseína-gordura se mantendo, então você vai ter que aumentar também um pouquinho o teor de gordura para 2,4%, para que a gesta seja a mesma, né? Para você ter o queijo com a mesma composição. Isso daí vai te dar um ganho de rendimento em torno de 3,5%, aumentando de 2,3% para 2,4%. Aí vamos... Repete de novo, então. Ele aumentando de 2,3% para 2,4%. Que é 0,1%. 0,1%. Isso. Ele ganha 3,5% mais ou menos no rendimento. Isso eu estou falando de uma mussarela aí com 46% de umidade. Óbvio que se a umidade da mussarela for um pouquinho mais alta, pode ganhar um pouco mais. Uma mussarela um pouco mais seca, pode ser um pouco menos. Mas na média de 46%, dá em torno disso, 3,5%. Aí se você for colocar a Argentina, que está com uma diferença de 0,4%, então vamos multiplicar 3,5% por 4%, isso dá 14% de diferença de que você tem de rendimento, de volume de leite trabalhado, tá? Do leite argentino para o leite brasileiro. Esse é um dos motivos, né, que você tem, às vezes, um produto argentino ou um produto importado que chega aqui e nós não somos competitivos. Então, o que eu percebo? A gente precisa, né, ter uma matéria-prima de melhor qualidade. Hoje, no Brasil, a gente fala muito da qualidade microbiológica. Um CPP mais baixa, uma CCS mais baixa. A legislação bate nisso. Bate né? nisso. Mas aí, assim, para o queijeiro, eu acrescento que ele tem que começar também a se preocupar com essa questão da caseína, né? E às vezes, o que a gente percebe que o teor de caseína é mais baixo é porque ele não tem, às vezes, um manejo adequado, né? Uma alimentação não tão voltada para uma melhoria dessa caseína, né? Dessa proteína total, dessa caseína. Às vezes a genética não é tão voltada para isso, né? A gente já ouviu vários podcasts aí já gravados, né, por vocês, né, muito bons por sinal. E aí o que acontece? A gente vê, né, que há essa necessidade. Entendeu? E eu acho muito legal esse trabalho que vocês aqui da Evomilk fazem, né? Eu sou um consumidor voraz durante as minhas viagens, né? Que eu trabalho sempre viajando, né? Então eu sempre gosto de ouvir os podcasts. Eu baixo aqui no Spotify e vou ouvindo no carro. Então, assim, a gente já ouviu falar muito disso aqui, né? Por outras pessoas. Sim, sim. Né? Eu acho que assim, a gente precisa, hoje no Brasil, a gente precisa começar a mudar essa mentalidade,
sabe? A gente tem que virar essa chave, porque senão a gente está sendo cada vez menos competitivo, nós estamos perdendo competitividade, a gente não consegue exportar, porque a gente tem um custo de produção alto e acaba que chega produto de outros países aqui num preço mais baixo, e aí a gente vai ficar igual o cachorro correndo atrás do rabo e só reclamando. Então, Eduardo, você que é um especialista, né? Você é um especialista e um dos maiores especialistas hoje do Brasil. O que você observa, assim? Por onde a gente... Porque você fala assim, caramba, Sara, se a indústria de queijo quiser conversar comigo hoje, me pedir uma dica, porque eu entendo de queijos, né? E não tem ninguém aqui, não é nada de ego, nada. Você realmente entende de queijos? Se alguém fala, vamos sentar e vamos escutar o Eduardo. O que o Eduardo diria? Fala, por onde eu posso começar? Eu preciso de tornar o meu setor mais competitivo. Do que diz respeito ao que você é especialista, né? Que é produzir queijo. O que você diria? Você já deu uma aula aqui sobre caseína. Vai falar, caramba, por onde você pode começar aqui? Olha, o que você precisa de observar na sua matéria-prima, né? O que o seu comprador de leite precisa saber? O que o seu queijeiro precisa de saber? O que o seu controle de qualidade precisa saber? O que o seu comercial precisa saber? Sara, isso daí, uma vez eu dei uma palestra para um grupo de empresários. E a primeira coisa que eu fiz foi para mostrar, né, que eu acho assim, a gente tem que entender a empresa como um todo. Então você vai ganhar aqui, vai perder aqui, mas no balanço você tem que ter um somatório maior. Né? E a primeira coisa que eu fiz foi mostrar fotos de indústrias sobre perdas. Aí assim, é um pasteurizador que está vazando leite, tubulação que está pingando leite, uma desnatadeira que ela desnatava e jogava boa parte do creme para fora, resto de massa no chão. Então, assim, água vazando, registros com vapor vazando, registros sem trocar. Então, eu fui mostrando isso. Aí eles ficaram assim, nossa, mas que é isso? Eu falei assim, olha, dentro da indústria de vocês podem ter certeza que também tem isso. Então, quando alguém fala para mim assim, eu quero melhorar meu rendimento, por exemplo, eu primeiro assim, olha, então vamos fazer primeiro o dever de casa. Então, vamos melhorar os resultados da empresa. Como? É começar a fazer esses tipos de manutenção preventiva. Essa é a primeira coisa que eu sempre falo. Depois, eu acho que tem que voltar muito para o campo. Quando eu vou dar uma palestra, um seminário dentro de indústria, né, eu sempre peço para estar presente não só o pessoal da produção. Eu gostaria que tivesse presente o pessoal do campo, pessoal do laboratório, né, da qualidade, se possível, o pessoal do comercial, né? E, obviamente, o pessoal da produção. Mas para quê? Para justamente mostrar que é até, né, um clichê, mas é uma corrente, né? Que não adianta, cheio de elos, não adianta, né, você querer... Eduardo, então você vai falar só de caseína? Não pode ser só caseína. Ela é muito importante, mas tem outros também que precisam caminhar juntos. Né? E hoje eu vejo essa questão da caseína como um dos calcanhares de Aquiles nosso. Né? A nossa indústria que reclama sempre de rendimento. Essa época agora que nós estamos aí, né, meados para final de novembro, né? O leite ele piora a qualidade, né? Então você tem menos caseína no leite, então o rendimento, né, a média piora. Né? A gente observa muito essas reclamações, mas é saber entender esse processo. E aí, entender, por exemplo, que muitas vezes a gente observa que tem indústrias que elas engessam o rendimento. Olha, eu preciso fazer mussarela com 9,2 no máximo, ou 9,5 no máximo. E engessa isso o ano inteiro. Não existe isso. Por quê? Você vai ter épocas onde a caseína vai estar mais alta, vai ter épocas que você vai ter a caseína mais baixa. E aí o seu rendimento, você tem que entender e aceitar isso, que vai ter determinadas épocas que o seu rendimento é melhor e vai ter épocas que o seu rendimento vai ser pior. Então, é muito em função disso, né, que a gente acha que tem que saber orientar. Eu acho que assim, o empresário, os gestores, eles precisam ter um pouco mais e acreditar um pouco mais nisso. Eu já fui uma vez dar uma palestra sobre rendimento
Que aí foi interessante que um dos gestores virou para mim e falou assim, Eduardo, você não pode falar de qualidade de leite. Eu falei assim, então eu vou embora. Não dá, ué. Entendeu? É um dos fatores, né? E é o principal fator. Sim. Né? Se a gente for analisar isso daí, né? Vamos lá, a caseína, a gente deu os números aí. Se você aumentar 0,1% no teor de caseína no leite, se aumentar 3,5% o rendimento da mussarela, é bastante coisa. Sim, sim. E eu acho que pode melhorar muito mais. Sim, sim. Né? Não, pode continuar. Não, pode ir. Não, é que eu tô falando assim, e como que... Porque você falou assim que hoje não existe muito essa preocupação, né, com essa relação. Mas como que... Primeira dica, assim, que a gente poderia dar pra ele, caramba, o que você pode... Se todo dia ele já recebe, ele já tem as análises lá, RBQL dele, né? Mais do que isso, todo dia ele recebe uma amostra branca do tanque do produtor dele, né? E todo dia o laboratório dele já faz essas análises, né? Então, será que, por exemplo, ele medir, né? Fazer as análises, anotar e depois conseguir observar esses números e saber, olha, caramba, semana passada estava 2,4, agora essa semana está 2,3, né? Até mesmo para ele, igual você falou, ele deixa um rendimento engessado. Né? E como que eu faço assim para toda semana eu saber que essa semana eu tô com tanto, eu posso melhorar? E assim, eu saber, é realmente sazonalidade ou eu posso ir lá no campo fazer alguma ação para eu melhorar 0,1% e conseguir ganhar 3,5%? Porque eu falo assim, porque às vezes mede, né? Às vezes mede não, assim, às vezes analisa, tem as análises, mas ele olha esses dados? Ele não trabalha esses dados. Ele trata isso? O que acontece? Eu vou te dar um exemplo aqui. Uma vez a gente estava num laticínio, tá? Que estava com um problema de padronização do queijo. A composição estava variando muito. É um queijo bom e tudo, mas com uma variação muito grande. A gente implantou um sistema para padronização o ideal é fazer a relação caseína-gordura. Que quando você padroniza a relação caseína-gordura do leite, você consegue... trabalhar com uma composição um pouco menos variável. Né? A GES fica mais fixa. Isso daí é importante porque se você trabalhar, por exemplo, mais próximo da GES mínima da classificação do queijo, você vai sobrar a gordura na sua fábrica. Que você pode vender como manteiga, como creme, como matéria gorda, enfim. Que né? não perde. Que não perde. Não perde e aí, nenhum. isso daí, muitas vezes, a gente observa o seguinte, mas o gestor está preocupado com a média do queijo, ele não pensa na empresa dele como um todo. Ele tem que contar que o dinheiro que ele está ganhando com creme vai dar mais lucro para ele. Às vezes ele sacrifica um pouco no queijo, mas ganha no creme, no resultado final tem que ser positivo. Que às vezes vai ter época que ele pode ser que ele tenha uma melhor vantagem, né? Vendendo a matéria gorda, por exemplo, no queijo, outra pode ser vendendo essa matéria gorda no mercado, como manteiga, como creme, enfim. Então, o que acontece? Teve um trabalho que o professor Luiz Carlos, lá da Cândido Tostes, ele fez na tese de mestrado dele, e ele trabalhou com queijo prato. Tá? Então, assim... Na tese dele, para aquela situação, ele chegou à conclusão que uma relação caseína-gordura de 0,76, ele conseguiu a GES mínima no prato, que é um queijo gordo, né? Então o mínimo é 45. E ele trabalhou com 1% aí de margem de segurança, então alcançando 46% de GES. Então 0,76. Se a gente trabalhar com uma relação caseína-gordura mais baixa, você vai ter uma GES mais alta. Então, quanto menor a relação caseína-gordura, mais alta a GES. Então, hoje a indústria ela pode fazer isso. Agora, para fazer isso, para chegar nesse ponto, o que é necessário? Primeiro, você tem que ter uma amostra onde você confia nela. Então, como que é seu plano de amostragem? Né? Eu já cheguei em fábricas, por exemplo, a gente pegar lá, tá fazendo o queijo, e aí o balão, o silo tá cheio. Aí o leite que está embaixo é magro. O leite que depois vem descendo do final do balão tem uma gordura que parece jersey. Entendeu? Mas por quê? Porque ele não tem um homogeneizador adequado para aquele silo, né? Para aquele tanque. Então, assim, você tem que ter um agitador adequado. Na hora de coletar a amostra, por exemplo, dentro do tanque do caminhão que chega na plataforma,
saber, ó, tem que agitar tantas vezes durante X minutos. Aquilo ali não é encheção de saco, não é frescura, né? É do mesmo jeito que a amostra que o transportador coleta lá no tanque também. Precisa de ter o padrão sim, ali, né? Sim. Então, o que eu vejo, às vezes, é falta orientação, ou se a orientação tem, a pessoa responsável, ela negligencia na hora de coletar. E aí tudo que você fizer para frente vai estar errado. Mesmo que a sua metodologia seja a melhor possível, seus equipamentos sejam assim top de linha, você não consegue ter o resultado, porque a sua amostra, que seria o representativo do seu todo, ela está comprometida. Esse é um dos fatores. O outro fator é a própria metodologia, que às vezes você pode ter uma amostra confiável, representativa do todo, bacana, mas a metodologia que você está usando, ela não é adequada. Ou então, quem é responsável por fazer a análise não está realmente conseguindo atender. Né? Isso daí a gente vê, muitas vezes dentro de determinadas empresas, que o profissional ele não está bem qualificado. Aí vem uma outra questão, né? Você tem uma rotatividade muito grande, o pessoal não está bem preparado, enfim, aí são outras questões que vai dar um outro podcast aqui pra gente, entendeu? Certo. E aí, você comentou antes disso, falou assim, porque a caseína, né, a proteína, não é a mesma ali durante todo o ano, né? Você tem uma variação. E aí eu queria que você falasse assim, o que é, né, essa sazonalidade e o que afeta essa variação? É só questões de temperatura, assim, o que é? Que, assim, pra gente deixar dicas aqui pros técnicos de campo já pensar, já posso usar isso aqui como dica para o meu dia a dia. Não, olha só, tem alguns fatores que afetam o teor de proteína do leite, né? Você tem, o principal deles aí, assim, você tem uma genética que o gado tem, que pode ajudar, e também a questão do manejo, principalmente na alimentação desse animal. Então, ter um acompanhamento, né? Ter ali um balanceamento adequado na alimentação para ver quanto que vai dar de volumoso, quanto de concentrado. Hoje você já tem até programas que fazem isso, né? Que calcula quanto que o animal tem que receber de concentrado para otimizar. Então você tem isso. Então isso é um fator muito importante. Existem outros, que é a própria sazonalidade que você tem aí durante o ano, né? Tem períodos do ano, né? Que você tem um leite com mais sólidos, menos sólidos. Apesar de que hoje, com os sistemas mais de confinamento, isso mudou muito, né? Tanto em termos de composição quanto em termos de volume. Né? Hoje você tem o gado confinado que durante o período de safra e entre safra não há tanta diferença assim, né? Melhoria genética e tudo mais. Mas então assim, você tem que ter isso bem balanceado. E quando fizer a análise, é o saber interpretar também essa análise, sabe, Sara? Porque o que acontece? Vamos lá, quando você faz uma determinação, você tem que saber qual a metodologia que você está usando e o que ela está dosando. É realmente proteína ou é nitrogênio? É a caseína ou é a proteína total? E aí você tem que ter, às vezes, uma orientação, um apoio de alguém que conheça do assunto para fazer isso. Porque, olha só, o nitrogênio total, 100% do nitrogênio total, só 95% é nitrogênio proteico. É proteína. O resto a gente chama de nitrogênio não proteico. É ureia, amônia, etc. E a caseína, dentro desse nitrogênio proteico, ela representa 80%. 20% são as proteínas que fazem parte da ricota, que são as proteínas solúveis. Sim. Né? Então, isso daí dá em média de ser 80% dentro de 95%, ou seja, dentro desse nitrogênio total, você tem em torno de 76% de caseína. Né? Só que isso pode variar em função, às vezes, de uma alimentação do gado, entendeu? De como está sendo o manejo. Então, isso pode dar uma variada. Entendi. Então, é saber entender como que isso vai sendo conduzido. Tá, joia. E aí, a gente ficou falando da caseína e tal. Mas como é que o cara mede essa caseína lá na fábrica dele? Existem metodologias para isso, tá? Porque hoje, assim, eu sei que talvez nas análises lá, RBQL, ele vai vir o resultado lá, mas às vezes ele só faz uma mensal, né? Isso daí, olha só, voltando aí um pouco na questão que a gente começou lá da fábrica, né, que eu te disse, o que aconteceu? Eles não tinham uma padronização. O que a gente implantou? Olha, vamos fazer caseína. A análise de caseína, ela é um pouco chatinha.
Então, você tem que ter ali uma metodologia e tal. Eu sempre falo o seguinte, se você quer fazer uma análise perfeita, faça análise de caseína, mesmo ela sendo um pouco chatinha. Eu não tenho condições, eu não tenho tempo e tal. Então, faz a proteína total. Você tem metodologia, por exemplo, método de Formol, que ele não é 100% preciso, mas ele te dá uma assertividade muito grande. Sim, que é esse aqui, método formaldeído. Exatamente. Tá. Aí, então, assim, já te ajuda. Eu não quero fazer um método de Formol. Cara, faz então extrato seco desengordurado. Sabe? Então, assim, pelo menos nisso. Óbvio que extrato seco desengordurado vai ser menos preciso do que o método de Formol de proteína total, que por sua vez é menos preciso que o de caseína. Sim, mas um dos três é importante, por exemplo, uma fábrica de queijo fazer. É o mínimo que você tem que fazer. Porque o que a gente observa? Que muitas vezes, dentro da indústria, o pessoal engessa o teor de gordura durante o ano. Pois é. Eu vou fazer mussarela com 2,9% de gordura. Vai o ano inteiro. Só que o teor de caseína, ele sofre variação. E a gente viu aqui, né, que se você tiver uma relação caseína-gordura mais baixa, você vai ter uma GES mais alta. A mussarela vai ficar mais mole. Sim. Né? Vai fatiar com mais dificuldade, vai agarrar no fatiador. Então, assim, você tem que ter essa análise. E aí, o que a gente fez nessa fábrica foi um negócio interessante, porque, assim, eles semanalmente faziam uma análise de caseína. Então, ele ajustava o teor de gordura semanalmente para os queijos, em função da análise de caseína que ele fazia semanal. É o ideal? Não. O ideal é você fazer por silo, por balão. Então, tá lá, o balão número 2, ele tá com 2,4 de caseína. Opa, pera lá, eu preciso de ter uma relação de 0,86. Ele vai lá, faz as contas. Eu vou ter que jogar a gordura aqui para tantos %. E às vezes é o fermento que paga o pato todinho. Troquei de fermento semana passada. Sabia? Tá vendo? Sarah, te falei. Mas aí eu... Te falei, Eduardo. Você acabou com o podcast. Te falei, Eduardo. Troquei de fermento. Você acabou com o podcast. Porque outra coisa também que acaba que às vezes tem muita rotatividade. É isso, né? Sim. Assim. Olha, eu sempre digo o seguinte. Acontece... É raro, mas acontece muito, né? A pessoa vem e fala para mim assim, Eduardo, cara, o queijo tá começando a dar problema aqui. Eu falei assim, que se mudou? Eu não mudei nada. Tá tudo igualzinho. Tá tudo igual. Aí eu falei assim, o fermento é o mesmo? É o mesmo lote? O coalho é o mesmo? É o mesmo lote? Os tanques de fabricação são os mesmos? São. O queijeiro é o mesmo? O leite é o mesmo? Eu falei, mentira. Não tem condição. Leite é cada dia. A cada dia não. A cada momento ele muda. Né? Então, isso são coisas assim que a gente observa. O que mais varia hoje dentro de uma fábrica de laticínio é o leite. Porque é cada um a cada dia. Por mais que sejam os mesmos produtores, mas não é o mesmo leite. A amostra já não é mais a mesma. Né? Exato. Então, isso daí é algo que, assim, a gente tem que tomar mais cuidado. A gente tem que cuidar um pouco mais do leite que está entrando dentro do nosso tanque de fabricação. Eu não diria nem da fábrica, dentro do tanque de fabricação. Né? Para que você tenha mais controle sobre o seu processo. Assim, é um desafio muito grande, né? Porque você tem uma receita ali. O que eu preciso? Eu preciso disso, preciso de leite, de caseína, de proteína, de gordura, de fermento, de sal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que assim, o desafio todinho da indústria de laticínios é exatamente esse, porque você tem o leite, que é a sua principal matéria-prima, que não tem padrão, né? Que todo dia chega diferente, que igual você acabou de falar, que não é o mesmo nem para cada amostra. Então, assim, como é que resolve isso? Já que eu tô com um especialista aqui na minha frente. Uai. Sou mineiro também, sou. Aí entra a tecnologia, aí entra conhecimento, né? Onde você tem que aplicar, e aí às vezes a gente tem observado isso em algumas indústrias, que eles estão buscando engessar o processo de fabricação do queijo. Olha, você tem que ter um mínimo de flexibilidade. E aí, você tem que ter o queijeiro que tem que ter o conhecimento e ele tem que ter uma margem para ele conseguir mudar para alcançar o mesmo produto final. Então, assim, é trabalhar os ingredientes, é trabalhar o processo. E aí, quer ver umas coisas que hoje a gente observa muito, né? Você tem no Brasil
leite chegando aí com 2, 3 dias ou mais, né? E esse leite que está armazenado, como que ele está sendo preparado para a produção de queijos? Hoje no Brasil, pouquíssimas indústrias fazem isso. É preparar o leite que fica refrigerado para a produção do queijo. Então, hoje tem tecnologia para isso, onde você pode, por exemplo, né, vou citar em linhas gerais aqui, você coloca um pouco de fermento, principalmente um fermento bioprotetor contra psicotrófico, né, ali naquele leite, uma pequena dose do cloreto, uma parte do cloreto. Isso, você está falando desse leite depois que ele já chegou no silo, lá no Sim, laticínio. dentro do laticínio. Que fica ali, às vezes, mais um dia, dependendo da situação, mais 2 dias. E que, às vezes, ele já ficou, né? Ele ficou, no mínimo, ele já ficou 2 dias lá. Né? Ele já ficou, por exemplo, no campo, se é um leite spot ainda, Deus sabe quanto tempo. Né? Então, você ter esse trabalho, sabe, de preparar esse leite. O resultado que a gente vê na prática, Sara, ele é muito significativo. A gente tem assim um ganho de qualidade do queijo, de rendimento fantástico, sabe? Bem significativo. Simplesmente o quê? Trabalhando esse leite antes dele ser colocado no tanque de fabricação, sabe? É o leite que já vai estar armazenado, então não vai alterar a tua rotina. Sim, sim. Sabe? É só lá e adicionar. É só prepará-lo, sabe? Então, assim, são fatores que eu vejo que há essa necessidade. Entendeu? A gente usar um pouco mais do conhecimento. Vamos lá. Se você trabalha um leite que fica refrigerado muito tempo e você não faz as devidas correções, ele vai gerar um soro mais leitoso. Significa o quê? Perda de rendimento, perda de caseína. Né? Então, se você faz um trabalho desse, você consegue segurar um pouco mais, você consegue dar uma melhorada na estrutura do seu queijo, que não vai ficar tão mole, tão quebradiça. O rendimento vai melhorar também, porque você vai perder menos caseína. Então, é saber trabalhar isso. E no tanque de fabricação ali, você também fazer os ajustes. Para isso, tem que ter o quê? Um mínimo de conhecimento. Né? E aí, é dar ao queijeiro uma certa liberdade dentro do conhecimento, né? Aí tá no livro, né? Para você conseguir fazer essas alterações necessárias. Sim, sim. Ô, Eduardo, e sobre gordura, né? Como que a variação no teor de gordura ela afeta na produção do queijo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre gordura e aí eu queria que você voltasse lá no campo e falasse um pouquinho, né, sobre essa importância dessa eu não sei se é preservação dos glóbulos de gordura. O que acontece? Bom, a gente já falou aí, né, que a proteína e a gordura são importantíssimas para o rendimento, para a questão da padronização do produto final. Porém, a gente tem que ter tanto a proteína quanto a gordura intactas. Então, como é que você mantém, por exemplo, a proteína intacta? Com a baixa contagem de psicotrófico, baixa contagem de CCS, né? Trabalhar o mínimo, o mais rápido possível esse leite, para ele ficar menos tempo armazenado. Então, isso aí eu tudo. garanto caseína. A caseína. A gordura. O que a gente faz? A gente tem que preservar ela, deixando ela quietinha. Sem muita agitação. Não, gordura não é roqueira. Não. Entendeu? Gordura não é roqueira, não é sambista, entendeu? Ela gosta mais de uma música clássica, entendeu? Então, assim, é fazer o quê? É você deixar essa gordura sem... Você tem que ter agitação para não formar linha de creme, por exemplo, lá no tanque de expansão. Mas você tem que ter um agitador que não fique chacoalhando essa gordura. Porque senão o que acontece? Há um rompimento da gordura, do glóbulo de gordura, né? Essa gordura que está ali dentro, presa no glóbulo, né? Vamos imaginar como se fosse uma bola de soprar, que seria a membrana, a bola de soprar, e a gordura ali dentro. Se ela estoura, o conteúdo que está ali dentro da bola de soprar, né, vai sair e ela vai se separar. E quando separa, o que acontece? Essa gordura, uma grande parte dela vai se perder no soro. Então, às vezes, a gente vê chegando na fábrica, no próprio tanque de transporte, quando ele, por exemplo, é transportado mais vazio, o leite vem chacoalhando, ele vai batendo manteiga ali dentro. Né? Freia, acelera, curva para lá, buraco, aí vai chegar uma manteiga. Aquela gordura que está ali, ela vai se perder no soro depois. Caramba! E aí, assim, e dentro da fábrica, a gente também observa, às vezes ela chega intacta, beleza, tomei todos os cuidados, mas às vezes tem excesso de bomba dentro da fábrica.
Eu já vi fábricas, por exemplo, em que na hora que o leite cai no tanque de fabricação, é uma cascata que bate no fundo e espalha leite para todo lado. Aquilo ali vai romper o glóbulo de gordura, vai aumentar a perda. Então, isso tudo são coisas que a gente tem que minimizar. Como que eu faço isso? Vamos lá, no campo. Isso, é porque eu ia te falando no campo, porque às vezes você chega no campo e o tanque, você abre o tanque, você vê que tem um monte de glóbulozinho. Às vezes pode ser leite de geladeira, porque quando coloca, muda ali a consistência, a parte físico-química eu não entendo nada, né? Sim. Muda ali, você vê que faz, caramba, né? Pode ser que tenha leite de geladeira ali. Ou às vezes não tem leite de geladeira, mas você vê que tá tudo separadinho, fica um monte de pontinho amarelinho, às vezes que parece que tá coagulou, assim, né? Fica a parede do tanque, fica cheio de bolinhas de gordura. Isso, de bolinhas de gordura. E às vezes não é leite de geladeira, é alguma coisa que aconteceu ali, né? Às vezes, por exemplo, pode ser que o leite congelou, descongelou, Sim. ou às vezes também não aconteceu isso, né? Às vezes... Isso são fatores que podem levar a uma separação da gordura. Se ele congela, então não deve deixar congelar. Então, a partir desse momento, você já tem a sua produção ali comprometida. Sim, você já está perdendo gordura. Sim, exatamente. E aí, o quanto menos você agitar esse leite, melhor. Por exemplo, os franceses, que trabalham aí com essa preservação tão grande, que fazem manteigas maravilhosas, eles tentam trabalhar sempre por gravidade em vez de bomba. Para justamente evitar esse excesso de agitação, né? E às vezes trabalhar com bomba dá preferência à bomba positiva que à bomba centrífuga. Nossa, imagina, a gente tem que começar a pensar lá no sistema de ordenha do cara todinho, né? Para preservar. Para preservar. Para preservar. E aí quando... E vale a pena, né, Eduardo? Uai, com certeza. Com certeza. Porque aí o que acontece? É o que eu estou falando, né? Você vai perder boa parte dessa gordura no soro. Tem gente que pensa, mas depois eu desnato o soro. Mas você vai ter uma matéria-prima que seria nobre. E que já é secundária. Já é secundária, com a qualidade comprometida. E pior, quando você expõe essa gordura, né? Você tem ali as bactérias psicotróficas que podem agir sobre essa gordura e que pode gerar ranço com mais facilidade. As lipases naturais do leite, presentes no leite cru, que vão agir sobre essa gordura, que também vai causar essa degradação, vai facilitar a formação de ranço e altera sabor. E aí você tem um queijo com sabor prejudicado, né? Além dessas perdas econômicas, você também tem as perdas sensoriais. Sim. Então, por isso essa questão de buscar trabalhar sempre, né, com um processo onde você não tenha essa agressão tão grande. Então, cuidado na ordenha, cuidado no armazenamento dentro da fazenda, no resfriamento, no transporte. Quando chega na fábrica, a mesma coisa. E quando sai o leite lá do pasteurizador da desnatadeira, e joga ele para o tanque de produção. Então, assim, é toda uma cadeia que você tem que preservar. Exatamente. Por isso que você falou, quando faz uma reunião, eu tenho que ter não só a captação, mas às vezes até alguém do motorista para ele entender. A manutenção, manutenção da fábrica. Manutenção da fábrica, motorista, fala assim, caramba, eu preciso de uma reunião com todo mundo aqui para entender como é que eu faço para o meu negócio ficar mais competitivo, né? Quem eu preciso que entenda desse negócio? Né? E é todo mundo mesmo, né? Uma vez eu tinha montando um projeto, né? Tava um pessoal montando um projeto de uma fábrica, né? E aí, cheguei lá na hora, eles estavam discutindo o projeto e tal, e aí assim, na hora que eu bati o olho, eu falei assim, pera lá, vocês vão pasteurizar o leite aqui nesse ponto, né? Tava a planta baixa aqui. E a sala de fabricação de queijo vai estar aqui, vai dar aí, sei lá, 150 metros de tubulação. Pode isso, Arnaldo? Falei assim, gente, traz essa... Ou muda o pasteurizador para mais perto, ou muda a sala de produção para mais perto um do outro. Porque senão você vai ter uma extensão de linha muito grande, curva para todo lado, vai agredir a gordura. Você vai ter perda. Sim, sim. Então tem que ser muito bem pensado, né, essas questões aí. No início aqui eu falei sobre o PAC, né, que é o nosso aplicativo aí do PAC,
dos programas de autocontrole digital, e aí você tá falando isso tudo aí, eu pensando assim, caramba, né? O quanto de informação, assim, não que as informações não sejam coletadas hoje em dia, as informações são coletadas, mas quanto que as pessoas têm tempo, né? Que um coordenador ali de produção, um gestor, um diretor tem tempo de pegar e falar assim, deixa eu ver aqui o que aconteceu, né? Durante essa semana ou durante esse mês. E aí, às vezes, com esses dados, né, sendo coletados ali de forma digital, né? Tudo sendo preenchido pelo aplicativo, ele pode todo final de dia parar e olhar. Deixa eu ver o que aconteceu hoje. Porque imagina, ele tem as informações tudo aí, de desperdício, de equipamento parado. Cara, meu Deus, meu padronizador ficou parado durante 6 horas essa semana, né? O quanto que isso não me gerou de prejuízo, né? Todos esses detalhes de desperdício que você mostrou, de água, de tudo, né? Ele pode ter informações de tudo, inclusive essas das análises, né? Que ele pode pensar, né? Deixa eu ver como é que eu faço, como é que eu monto um plano de ação mais rápido aqui. Então, eu falo assim, são soluções que podem ajudar muito ali no dia a dia, né? Sara, eu acho o seguinte, o que acontece que eu observo? Hoje, a gente vê dentro de fábrica, né, uma planilha para todo lado. Né, um monte de planilha. Tudo é anotado, mas aqueles dados que estão ali, ninguém está trabalhando em cima deles. A não ser o auditor, o fiscal que chega lá e fala, me dá suas planilhas aí. Mas aí, por exemplo, suponhamos, o teor de gordura no soro, no corte, tem que dar no máximo 0,2 ou 0,3. Tá. Deu 0,5. E aí, qual é a ação que vai ser tomada? Ninguém faz nada. Deu 0,5, analista anota ali, o queijeiro vê aquilo ali e ninguém faz nada. Então, eu acho que tem que começar a mudar isso. Transformar esses dados em o quê? Em ações, né? E existe, às vezes, por exemplo, dentro dessa questão de gordura e caseína, né? A gente tem, por exemplo, análises simples que te dão um norte muito grande. Exemplo aí. Análise de gordura no soro. Muita gente faz, mas pouca gente faz, por exemplo, análise de finos do soro, usando um cone de Inhofe, que é um cone simples. Opa, pera lá, meu teor de finos está aumentando aqui no meu soro. Significa que eu estou perdendo mais massa no soro. Qual é a ação que eu tenho que tomar? O que está me levando a isso? É a minha coalhada que está mais mole? O meu pasteurizador que está com problema, é o leite que eu estou recebendo. E aí, pera lá, o que eu vou fazer? Isso daí é uma ação imediata, porque essa análise, ela demora 30 minutos para ficar pronta. Então, assim, você fez um tanque de produção de queijos, deu um problema, no seguinte você já consegue fazer uma correção. Eu acho que é isso que está faltando. Hoje, dentro da indústria, a gente observa esse monte de planilha, às vezes um monte de reunião, mas reunião realmente para discutir esses pontos, para ver o que tem que ser feito, de melhoria. Quantas vezes, por exemplo, eu chego dentro de fábrica que a Lira, coitada, nem cega ela é mais, ela já não tem o zóio mais, entendeu? Já perdeu o zóio. Já perdeu o zóio. Por quê? Não dá. Aí você fala assim, olha, se você afiar a Lira, ou se você usar um fio bem esticado, você vai diminuir a perda de constituinte no soro, você vai ganhar em rendimento. Né? Então, existem tantas ferramentas que podem ser trabalhadas, né? E que a gente vê que às vezes o pessoal acaba deixando passar, né? Muitas vezes por falta de uma manutenção preventiva, entendeu? Sim. Falta dessas medidas corretivas, que a matéria-prima está ali, você tem que trabalhar com ela, ponto. Mas como que eu vou trabalhar com ela? Né? Isso, às vezes, muitas vezes, a gente não tem essa dinâmica dentro da indústria. Né? E às vezes falta um pouco de transparência também, né? Assim, eu acho que às vezes, por isso que eu acredito muito nas soluções digitais, né? Porque eu acho que, assim, mas a pessoa pode fraudar informações. Isso aí vai ter sempre. Mas eu acho assim, as informações sendo lançadas mais rápido e sendo tratadas mais rápido, fica tudo muito mais transparente, né? Do que você estar sujeito a uma pessoa ir lá e mudar um papel, sim, né? Sim. A vantagem do digital em relação ao manual é que você pode ter isso tudo aí online, né? E aí você, pera lá, tá havendo no tanque de fabricação agora maior perda de gordura e finos. Sim, aí você já imediatamente, o gestor já vai lá no queijeiro e puxa a orelha dele e fala, vamos ver o que está acontecendo. Então, muito mais na agilidade da tomada de decisão. Exatamente, as ações são muito mais rápidas, né? E aí você pode ter relatório por turno,
por queijeiro, por por tanque, tina. por Sim, tudo. sim. Por tudo que você... Então, assim, é uma imensidão de trabalho que você vai ter a mais, porque você tem dados ali para você, né, observar. Sei lá, eu acredito muito. Eu acho que a gente fala, né, a gente do Laticínios, né, eu falo que a gente escuta muito produtor assim. Que a gente, né, vive de centavo, né? O produtor, né, fala muito isso. Né, e tá certo, ele vive mesmo, ele tem que fazer contas ali do centavinho dele para ele conseguir, né, virar um mês. Mas na indústria também é isso. E é nesses detalhes, igual você falou, é na padronização que foi embora uma parte do seu creme, que foi jogada fora, é um pouco de massa que caiu no chão, é um equipamento que ficou parado. Então, assim, esses são os centavinhos que você tem que somar para você ter lucro no final do mês, porque senão você realmente... Não dá para você só esperar que você vai comprar um leite mais barato, vai vender seu queijo mais caro, ou que o fermento vai baixar de preço, entendeu? Sua embalagem vai baixar de preço. Não dá para esperar isso, né? Porque isso não vai acontecer, né? Então, são esses detalhezinhos que vai fazer seu negócio... você conhecer mais o seu negócio e fazer ele dar certo. Sara, eu acho o seguinte... Tudo isso é muito importante, né? Você ter essa análise dos dados e tudo, mas se você não tiver um plano de ação em cima, não adianta nada. E o meu medo, muitas vezes, é que eu já vivenciei isso algumas vezes. Coloquei aqui um tanque de fabricação, de última geração. Pronto, se vira agora, resolve o problema. Não é. Entendeu? É tudo uma questão, é o trabalho, é todo um conjunto. Então você tem que ter um tanque de fabricação bom? Tem, mas não é só isso. Você tem que ter uma matéria-prima de boa qualidade, saber usar os ingredientes que você tem, né? Dar um treinamento adequado para o seu pessoal, né? Saber, né, avaliar esses resultados. Então é todo um conjunto, porque hoje a gente observa que muita gente quer o pozinho milagroso, né? Não, coloquei isso daqui, acabou. Meus problemas acabaram, né? Bem Tabajara. E aí não dá, né? E aí, assim, é trabalho, né? E às vezes a gente é convidado para ajudar algumas fábricas, né, e tudo. Eu falo, gente, nós estamos começando aqui, é um trabalho. Amanhã você não está com a solução. Não é milagre. O impossível eu faço na hora. Milagre costuma demorar um cadinho, sabe? Então não é bem por aí, né? Então, assim, tem que ter um pouco de paciência, tem que fazer, né, um ajuste muitas vezes. E os resultados nem sempre são imediatos. Né? Sim, nem sim. sempre. E às vezes, assim, a gente vê gargalos, por exemplo, em um tanque de fabricação que é horroroso. E o cara não tem como trocar aquele tanque da noite para o dia. É um investimento alto. Mas na hora de comprar, ele comprou mais barato. Né? Sim, Às sim. vezes o tanque, ele tinha determinada ferramenta que ele fala, não coloca isso não, porque isso aí vai me custar mais 5 mil reais nesse tanque. Não, eu tenho que enxugar. Aí ele vai enxugando, aí não dá, ué. Sim, sim. Né? Então ele Assim, estava todas as tomadas de decisão têm que ser muito bem pensadas, né? Não é o mais barato que vai resolver o seu problema. E nem o mais caro. E nem o mais caro. Você tem que ver aquilo que se adequa e ouvir. Né? Não, e hoje em dia, a gente já falou isso aqui várias vezes nos podcasts. Tem um podcast com o Leonardo Secati que está no ar, o número 69, que a gente fala de projetos e novos produtos e tal. A gente fala de equipamento, fala de dimensionamento. Né? E hoje em dia ainda tem a facilidade de... Muita gente está com as portas abertas. Né? Não é todo mundo, mas muita gente está com as portas... Caramba, eu comprei esse equipamento aqui, resolveu, vem cá para você ver, você pode ir, né? Então, te ajuda muito. Então, se andar por aí, visitar... perguntar, né? Usar as feiras também para isso, né? Vale muito a pena antes de você tomar uma decisão, né? Às vezes, Sara, o que eu faço? Quando alguém quer comprar um equipamento novo, né? Vai fazer um investimento. Aí ele fala assim, eu vou comprar esse equipamento e tal. Você já viu funcionando? Não. Então, veja, vá na fábrica, visita. Com quem que você está comprando? Pede para visitar quem está usando. Acompanha um dia inteiro de produção. Vê ali são os prós e os contras. Você tem que ver, porque às vezes, para aquela unidade ali, fabril, ela pode ser útil e para outra pode ser que não seja. Sim, né? sim. Depende muito da realidade e da necessidade. Esses dias mesmo eu estava numa fábrica e o cara queria comprar um equipamento. Eu falei, deixa eu te falar, não compra isso agora não. Ele queria comprar uma queijomate. Eu falei assim, não. Seu negócio não é queijomate que você precisa agora. Você é muito pequeno. Um cara que trabalha com 5 ml de leite. Você não tem que ter queijomate.
Investe num sistema de enformagem primeiro, né? Investe na estrutura da sua fábrica. Aí na hora que você já tiver um volume um pouco maior e tudo, aí sim vale a pena. Porque senão você vai colocar aqui, o que vai acontecer? Você vai resolver a produção em 15 minutos. Porém, você vai descer seu leite todo, aí você vai ter quê? Não, e outra, a quantidade de gente que ele vai ter que gastar, ou o tempo que ele vai demorar para informar queijo, falei, cara, divide a sua produção, aí você tem que escalonar seu time, né? Então você tem que produzir aí, sei lá, 3 lotes por dia, que aí você tem um escalonamento, você não vai ter aqueles picos de produção e depois o pessoal ocioso. Então é saber fazer isso, né? E muitas vezes falta orientação. Sim, sim. Às vezes a gente olha assim e fala assim, caramba, ele não está fazendo isso por maldade. É por falta de conhecimento ou orientação. Por isso que eu falo assim, que os ingredientes, né? Faz um trabalho muito importante hoje no Brasil, né? Todas as empresas, a Saco, né? Todas que estão aí no mercado fazem um trabalho muito importante, né? Eles têm pessoas muito boas, técnicos muito bons, que estão justamente aí para isso. Né? Eu falo que eu vivi isso, os meninos me ajudou, todo mundo que esteve lá comigo, que me visitou, que foi me atender, que foi fazer um teste, levou muita informação para mim. Então, caramba, né? Você acha que eu devo comprar? Você conhece alguém que tem um equipamento desse? Você pode me levar lá? E eles fazem isso. Eu já recebi pessoas lá, quando eu estava na Gardingo, que foi lá para ver algum equipamento, do mesmo jeito que tinha pessoas que estavam com a porta aberta para mim. Então, Sara, vem cá para você ver. Né? Eu acho que isso é muito legal. E quem faz essa tramitação ali é vocês, né? Que eu acho que a gente precisa de aproveitar isso, né, de vocês, que é muito importante. É porque a gente roda, sim, de segunda a segunda, né, praticamente. Mas de segunda a sexta, pelo menos segunda. 5 mil quilômetros por semana. Sabe, é punk. Ô, Eduardo, pra gente ir fechando o nosso papo, porque senão eu vou ter que pagar muito caro aqui nas horas. Mentira. Pura doação. Mentira. Eu queria que você explicasse pra gente assim, o que significa, eu não sei nem se eu sei falar o termo correto, viu? É cinerese da coalhada. Bom, primeiro vamos lá, né? Porque, eu sou da Candinha, eu falo cinérese. Então tá, eu vou falar cinérese também. Mas o termo correto é cinerese, tá? Tá bom, ninguém vai me xingar aqui. Porque cinérese é da língua portuguesa, é alguma coisa lá de gramática e etc. Mas o termo correto é cinerese, mas eu não consigo falar cinerese, eu só consigo falar cinérese. Assim como eu não consigo escrever mussarela com C cedilha, eu só consigo escrever com 2 S's. Eu nem sei como é que eu escrevo, eu escrevo mussarela com 2 S também. Eu não consigo. Tá. Eu acho que a mussarela com C cedilha não tem o mesmo sabor que uma com 2 S. Eu também acho que não. Eu acho que é por isso que eu escrevo sempre com SS. Mas explica pra gente. Assim, eu queria que você explicasse a cinérese ou a cinerese do jeito que você preferir, da coalhada, o que significa isso. A gente vê muitos termos por aí, mas às vezes a gente não tem uma definição clara. E aí depois, se você puder também explicar pra gente como é que é o método lá do formaldeído para medir a caseína. Porque eu não sei se esse, de repente, é o mais simples, mas ou você explicasse um mais simples. Tá. Primeiro, vamos lá. Cinérese da coalhada. Eu gosto sempre de comparar a cinérese como você tivesse a coalhada ali, o grãozinho de coalhada, como se ele fosse uma esponja. Sabe essas esponjinhas de cozinha? Aquelas amarelinhas e tal? Sim. Você imagina que a coalhada é aquela esponjinha, só que cheia de soro, que seria a água. Então pega uma esponjinha daquela, cheia de água, coloca ela assim. Você segura ela ali e ela tá ali. Se você começar a apertar, o que vai acontecer? Ela vai começar a expulsar água. A coalhada, quando ela contrai, ela expulsa soro. Esse é o processo de cinérese. E o que faz essa contração é a caseína. A caseína que vai, aquela rede, que quando a coalhada se forma, ela forma uma rede, né, tridimensional, e à medida que ela contrai, ela expulsa soro. E aí é interessante, né? O que acontece, por exemplo, com a caseína e a gordura? Por que é 90%? Né? Porque a gente vai concentrando ali proteína, caseína e gordura. E a gordura funciona como um sistema de obstrução da cinérese. Ela entope as saídas daquela esponjinha. Então, o queijeiro sabe, se ele tem mais gordura no leite, a cinérese ela é mais difícil. O queijo demora mais para enxugar no tanque. Entendi. Aí ele tem que mexer mais tempo a massa para conseguir a mesma umidade.
Então, legal. isso é a cinérese, né? Essa expulsão de água. Então, por exemplo, um frescal, que tem uma umidade mais alta, você contrai menos a coalhada. A cinérese é menor. Um parmesão é um queijo que tem uma umidade muito baixa, você tem uma cinérese muito mais intensa, muito mais forte. Tá esclarecido. E aí eu queria que você explicasse pra gente quais são os métodos, né? Pra quem ainda não mede caseína. A pessoa fala, tá bom, escutei o podcast aqui do Eduardo, tô interessado, como é que eu faço? Quais são os métodos? Vamos falar dos mais simples e barato que tem. Eu até citei, né, no início do podcast, falei que tem o método formaldeído, mas eu não sei se esse é o mais popular, o mais barato. Tá, o referência seria o Kildo, né, como a gente já falou aí. E existem outros, por exemplo, que é o método de formol, que é um método também muito bom, tá? Simples de ser colocado em prática em laboratório, que o princípio dele é muito parecido com uma análise de acidez, né, uma acidez Dornick, tá? Só que tem que ter alguns reagentes mais específicos, mas assim, a marcha analítica ela é muito fácil de ser executada. Então, acho assim, se não dá para fazer Kildo, o que eu recomendo é fazer por formaldeído. Existem algumas metodologias aí mais automatizadas, e aí tem que tomar muito cuidado, porque o aparelho, às vezes ele mede gordura, mede proteína, mede um monte de coisa, mas a aferição dele para a proteína nem sempre ela é boa. Então, às vezes dá sempre um certo erro, né, analítico ali. Então, nesse sentido, eu sempre prefiro trabalhar com Kildo. Com formaldeído. Entendi. Então, o que você indica de mais simples e mais Sim, barato, sim. formaldeído. Então, fica a dica aí, pessoal, para vocês. Depois, se alguém quiser saber mais detalhes sobre o método, pode te ligar. Sim, pode. E De assim... 11 horas da noite é o horário que ele mais gosta, que ele domingo, 11 horas da noite. E aí, outra coisa que eu queria que você falasse... sobre o impacto do nitrogênio no leite, a gente já falou, né? Sim. Já demos essa dica aqui. Então tá. Pra gente fechar, né? Agora pra gente fechar de verdade, eu queria que você comentasse assim, o que eu não falei aqui que você considera muito importante, né? E aí pra gente deixar mesmo de dica, se fosse pro Eduardo, mandar uma mensagem de WhatsApp pros donos das fábricas de queijo do Brasil, né, principalmente as de queijo, né, por que ele deveria medir caseína, proteína e gordura, né, por que ele deveria, mas isso vamos deixar para o final, assim, aquela mensagenzinha que você mandaria 11 horas da noite para o cara acordar na segunda-feira e falar, então lembrete aqui. Tá bom, olha Mas só. antes disso, vamos ver, né, o que a gente não comentou aqui que você considera importante, né, em relação a caseína e gordura na produção de queijos. Aí, assim, pensando muito mais na parte de rendimentos, né, já que esses dois ingredientes aí é o que mais pesam, uma coisa que às vezes a gente observa dentro de fábrica, né, a temperatura, por exemplo, de pasteurização, ela tem um peso, tá? Sim. E aí, vamos supor, se você vai fazer um queijo com a umidade mais baixa, você deve trabalhar com a temperatura de pasteurização mais próximo do mínimo exigido. Sim. Né? Então, por quê? Porque o queijo seca melhor. Você vai fazer uma massa filada, uma mussarela, ou seja, um provolone, também segue o mesmo princípio. Por outro lado, você vai fazer um queijo com a umidade um pouco mais alta, sem ser um queijo de massa filada, porque senão você pode ter interferências aí, é importante trabalhar com uma temperatura de pasteurização um pouco mais alta. Porque o que acontece? Quando a gente aumenta a temperatura de pasteurização, vamos supor, sair aí de 72, 73, vai para 75, 76, parte daquelas proteínas que seriam perdidas no soro, elas acabam sendo agregadas junto com a caseína e vão para a massa. Então você ganha em proteína a mais que você está carregando para a massa do queijo e ganha também em umidade. Então, para queijos com umidade mais alta, né, o Minas Frescal, às vezes até um queijo prato, Minas padrão, que você quer ele com a umidade um pouquinho mais elevada, aí 2 pontos, 3 pontos aí na umidade, é importante você trabalhar com essa temperatura de pasteurização um pouco mais elevada. Agora, para fazer queijos firmes, parmesão e filados, você não pode fazer isso, porque atrapalha a filagem, a massa não fila, né? Os queijinhos falam que ela fica caracachenta, né? Que ela
né? Outros falam cacunda de sapo, né? Isso, ela arrebenta. Mesmo ela estando ali com o pH ideal, você tá com a curva de fermentação boa, ela fica arrebentando. E no queijo com umidade baixa, você não consegue secar a massa. Por mais que você mexa, dê temperatura ali no tanque de fabricação, você não consegue secar bem. Então, essa seria uma coisa importante aí. Tá. A outra Os coisa... detalhes da pasteurização. Né? Outra coisa que eu acho assim que é extremamente importante, que eu vejo muito que leva a perda na produção, é espuma no leite. Né? Então, em função de excesso de bombeamento, excesso de curvas na linha, a desnatadeira não tem a mesma capacidade do pasteurizador e aí acaba injetando ar, né, no sistema e aí vai levar espuma para o leite. E a maneira com que o leite entra no tanque de produção, né, na queijomate, por exemplo. Porque aí você pode, às vezes, ter uma queda, né, daquela cascata, aquela cachoeira muito forte, ali incorpora, né, ar e aí você tem a geração de espuma e essa espuma ela se perde de alguma maneira. Se ela coagula, ela se perde como finos no soro. E se ela não coagula, o que vai acontecer? Durante o processo de coagulação, aí o leite vai coagular embaixo, aquela espuma ela vai se liquefazer, vai virar leite, mas ela não vai coagular na hora ali junto, né, do processo como um todo. Na hora que você corta a coalhada, o soro entra em contato com aquele leite e aí ele vai formar finos também da mesma maneira e você perde. Então acho que esses são os pontos que precisam ser bem avaliados aí, né? Além dos outros que a gente já comentou, mas do ponto de vista prático mesmo, né? Ô Eduardo, e você falou de espuma, mas, por exemplo, às vezes você chega lá, eu sempre vou lá no campo, tá? Aí você chega lá no tanque de expansão, que tá lá na fazenda do produtor, e às vezes tem espuma. Essa espuma que tá ali também, ela pode interferir lá, ou é só lá depois que chega para o processo produtivo? Porque às vezes tem bastante espuma lá no Não, tanque. é mais no processo de fabricação, é mais no tanque de produção mesmo, Sim. tá? O para trás, o que pode gerar, que você tem que tomar cuidado, é que se tem aquela espuma ali, é que pode ser que o seu agitador tá batendo muito o leite. E aí pode levar aquela perda de gordura que a gente comentou antes. Entendi. Tá entendido. Mais algum detalhe das suas anotações que a gente Não, aqui seria esqueceu? basicamente isso aí que a gente tinha para comentar. Minha colinha aqui. Sua colinha. Tá, então e aí pra gente finalizar, primeiro que eu quero que você, antes da gente fazer a pergunta final, eu falo que a gente sempre deixa já algumas coisas combinadas aqui para o convidado voltar. Sim, entendeu? sim. Porque se ele faz um compromisso durante o podcast, com todo mundo ouvindo, ele precisa voltar, senão vai ser muita vergonha, né? Você não Entendi. Então existe essa pressão psicológica básica. O Leonardo Secádio já entendeu isso, já veio 3 vezes. Ele já vai pedir música? Ele já pediu música. E eu vou esperar você para o lançamento do seu próximo Tá livro bom. aqui. Tá? Eu aceito você lançar no Minas Láctea, depois do Minas Láctea você Tá vem bom. aqui. Mas então vamos falar, né, assim, por que medir caseína, proteína e gordura, né? Por que vale a pena todos os dias você ver os resultados dessas análises? Isso daí é o que vai se transformar em queijo, né? Não é o volume do leite que você está colocando no tanque que vai se transformar. É o que está entrando de caseína, é o que está entrando de gordura que vai se transformar em queijo. Então, volto a bater na tecla. Queijeiro, ele tem que comprar proteína, principalmente caseína e gordura. E ele tem que saber quanto que está entrando de caseína no tanque de fabricação, quanto está entrando de gordura e o que isso está transformando em queijo. É nessa matemática aí que ele tem que se basear. Né? Então, muitas vezes, né, ele pode estar, por exemplo, comprando um volume de leite com baixa caseína e isso vai te gerar um custo de produção mais elevado. Então, a importância disso é justamente para você o quê? Gerenciar seus custos. Né? Ele saber valorizar devidamente aquele produtor que dá mais caseína, dá mais gordura, né, para que possa ter um resultado melhor da fábrica. Pois é, e aí a gente volta lá de novo num outro detalhe que eu sempre repito aqui no podcast, que é sobre qualificação do fornecedor. Né? Porque hoje a legislação te
te pede isso, né? Te obriga a isso. E aí, só que é uma oportunidade maravilhosa que você tem de conhecer. Exatamente, você faz uma análise ali inicial para você saber, conhecer o que você está comprando, né? Então, vale a pena. Vou comprar o leite do Eduardo, deixa eu ver o que ele realmente está me entregando. Né? Vou lá, faço a análise e aí sim a gente deveria fazer uma negociação de preço. Só que a gente não consegue fazer isso. Né? A gente entende que a gente tem fábricas ociosas, a gente não tem volume de leite para suprir tudo que a gente precisa, mas de qualquer forma é importante olhar esse detalhe, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quanto que eu realmente ele está me entregando de proteína, de gordura, de caseína, né? De qualquer outra coisa a mais que eu preciso. Então eu falo assim, então por isso que, igual você falou, e aí eu conheço, eu sei qual produtor que eu posso trabalhar, né? Eu falo, deixa eu fazer um trabalho aqui com 15 produtores aqui da minha fábrica, né? Eu não vou trabalhar com todo mundo, mas deixa eu investir aqui pra gente melhorar a gordura e proteína desses produtores, né? Porque às vezes eu preciso de fazer uma produção aqui, né, diferente para eu analisar. Então, assim, eu falo que a legislação, a gente sempre tem, né, muito... Ai, meu Deus, né? Difícil demais de cumprir. A legislação é sempre difícil de cumprir. Só que ela é muito perfeita, sabe? Eu sou muito fã da IN 7677, porque eu vejo quanto que ela pode ajudar as fábricas, né, nessa questão de qualidade. Ô Sara, você sempre fala isso, né? Eu sempre estou ouvindo e é verdade. Na verdade, o que a legislação preconiza é o mínimo. Eu acho que assim, a indústria ela não tem que estar preocupada em cumprir a legislação. Ela tem que estar preocupada em estar mais exigente que a legislação. Porque o que está ali, não tenha dúvida, cumprindo o que está ali, ela já vai estar ganhando. Ela não vai ser prejudicada. Né? Então, quando você vê esses parâmetros, né, igual a gente vê, temperatura, contagem global, né, a CPP hoje, CCS, isso é o mínimo que tem que ter de qualidade. Né? Se você está acima disso daí da qualidade, ou seja, com uma contagem de CCS mais baixa, uma CPP mais baixa, você vai estar ganhando. Né? Sim, sim. Então, assim, aquilo ali que está na legislação é o mínimo. Sabe? E aí, assim, em cima disso, se você também trabalha outros parâmetros, né? Igual, por exemplo, contagem de psicotrófico. Hoje, poucas indústrias fazem controle de contagem de psicotrófico, que é extremamente prejudicial para quem produz. Leite longa-vida, você tem problema de coagulação doce. No queijo, você tem perda de rendimento. Para fazer doce de leite, você tem baixa estabilidade térmica, né? Leite condensado, leite em pó, enfim. Então, tudo é prejudicial. Então, se você tem esse controle, se você tem um nível de exigência maior, você vai estar ganhando. Né? E a gente para de ficar, muitas vezes, recebendo uma matéria-prima de má qualidade e querer fazer produto mais nobre, com rendimento. Não dá. Entendeu? Um milagre não acontece. A gente tem que fazer o dever de casa. E você já tem ali um laboratório, você já tem uma analista, né? O que às vezes falta é dedicação, às vezes um pouquinho mais de tempo, né? Assim, de falar, caramba, né? Vamos fazer as análises, né? Não é que não faça, mas vamos aproveitar, né? Desses dados que você tem ali, né? E acreditar um pouco mais na ciência. Sabe, porque muitas vezes a gente tem uma leitura, né, que a gente observa que, assim, os gestores, eles querem tirar leite de pedra. Gente, não existe isso. Não existe isso. Não dá para fazer sabe? Não dá para fazer milagre, não dá, né? Não dá. Eu vou usar um leite aqui com baixo teor de... Às vezes ele nem sabe e ele cobra, seja do gerente, seja do queijeiro, que tem que ter rendimento, só que não dá, ele já extraiu o máximo que ele pode, ele não consegue extrair mais. E às vezes ele não tem nem o conhecimento disso, porque nem analisado o leite é. Sabe? Então, assim, começar... É o feeling do feeling, né? Que começar a ter esses números mais à mão, saber interpretar melhor isso, sabe? Sair um pouco desse achismo, desse empirismo que muitas vezes a gente encontra dentro das indústrias e começar a ter esses dados um pouco mais à mão e saber ter uma gestão desses dados, sabe? E aí assim, pera lá, hoje já tem até planilhas para isso. O leite com essa composição, vamos lá, teoricamente, qual é o máximo de rendimento que eu consigo dele? Sim. Pera lá, eu tô conseguindo abaixo. O que eu tenho que fazer para melhorar?
desse leite que eu tenho. Esse é um fator. O outro fator é, tá, tudo bem. Então eu preciso alcançar minha meta, é ter um rendimento X. Opa, para isso, qual o leite que eu tenho que trabalhar? Dentro da estrutura que eu tenho. Então, o que eu tenho que levar de caseína para esse leite? E aí começar, né, essa briga que há muitas vezes no campo, a gente até estava discutindo sobre isso antes, né, que assim, o fulano tem um leite que não serve para empresa A. A B pega e tá tudo bem. Sabe? Então, assim, tem vários podcasts que foi discutido isso. Então, é parar um pouco com isso, começar a pensar mais na qualidade do leite, sabe? Não tem como. Você, sem uma boa matéria-prima, você não vai conseguir ser competitivo, vai continuar havendo reclamação de produto importado, vai haver reclamação que não consegue ganhar dinheiro, a choradeira vai continuar. Não dá. Acho que a gente tem que parar agora, cada um olhar para dentro da sua fábrica, da sua empresa, olhar para o setor e falar o que eu posso fazer, o que eu vou fazer para melhorar e não querendo que o outro faça. Não vai. Cada um tem que ter a sua cota aí, né, de trabalho, de investimento para melhorar, sabe? Ele vai se melhorar e vai melhorar o todo. E chega de tanta choradeira. Vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. O que vai diferenciar você do seu negócio, do negócio do outro, é os detalhes que você observa. Né? Sim, sim. Né? E é assim que os negócios dão certo, né? Sim, sim, exatamente, né? exatamente. São os detalhezinhos, né? Não tem jeito. E assim, a gente falou de rendimento, falou de várias coisas, mas eu acho assim, que no final das contas, né, eu falo que outra coisa que a gente fala muito aqui na Evomil, que é sobre sabor, né? No final das contas, o que a gente precisa de deixar na memória do nosso consumidor é sabor, né? Então a gente tem que lembrar disso, né? Por que o cara vai querer comprar de novo, né? Por que ele quer comer de novo? Porque ele lembrou, ele quer sentir aquele, né? Ele quer ter aquele sabor de novo na memória dele, né? Então assim, a gente fala tudo isso de qualidade, a gente fala de rendimento, a gente fala de proteína, de sólido, não sei o quê, porque no final das contas o que a gente quer é que o nosso consumidor fique satisfeito, né? E a nossa briga aqui diária é pelo setor, né? A gente quer, a gente gosta, a gente tem paixão, a gente ama e a gente quer ajudar. É para isso que nós estamos aqui, né, Eduardo? E assim, você tocou no assunto sabor aí, né? Se você tem uma matéria-prima de má qualidade, você não vai ter o mesmo sabor sempre e muitas vezes você vai ter problemas, defeitos, né? Tem N defeitos aí que a gente está ligado à matéria-prima, né? Sabor rançoso, amargo, gosto disso, gosto daquilo, etc. Então, assim, e hoje o consumidor, ele está mais exigente, né? Você tem hoje aí os consumidores querendo um produto com sabor, às vezes, um pouco mais limpo, né? Então, isso daí, se você não conseguir ter essa qualidade que a gente volta a falar de matéria-prima, você não vai conseguir entregar. Que muitas vezes a matéria-prima já chega no tanque de fabricação com um cheiro ruim. Quantas vezes eu já tive dentro de fábrica que na hora que o leite bate ali no tanque, você fala, Jesus sacramentado. O que é isso? O que é isso? O que eu vou fazer? Né? Sim, então, assim, são coisas que a gente tem que começar a observar. E ter esses dados, né? Ter essa gerência desses resultados. E, às vezes, com coisas simples, né? Às vezes, uma lactofermentação vai te ajudar. Uma análise sensorial, né? Sim, treinar, né? Treinar ali, tiver assim, gente, vamos lá, o que nós vamos fazer? Qual o direcionamento dá? Então, assim, tem muitas ferramentas, tem muita coisa que dá para ser feita. Não, e muita gente boa, muita gente para ajudar, muita tecnologia, né, que dá para melhorar ali o seu processo produtivo. Mais algum detalhe que a gente não pode deixar de falar de jeito nenhum para aproveitar a presença aqui do Eduardo Dutra no Papo de Laticínios? Aí de podcast vai virar uma mentoria, né? Não, mas acho que tá bem contemplado. Foi uma boa aula, né? Foi uma boa aula do professor. Foi sim. Eduardo, foi um prazer, né? Foi uma honra, na verdade, estar sentada aqui na sua frente, né? Eu realmente fiquei muito emocionada quando você topou. Eu sei o quanto de conhecimento que você tem, o quanto que o setor precisa da sua colaboração e contribuição, e você faz isso com todo amor, todo carinho, toda dedicação, bom humor, o que não é muito fácil de achar hoje em dia. Né? Então, muito obrigada pelo bate-papo, muito obrigada pela
pela sua disponibilidade, dirigiu, pegou 45 graus de calor. Teve que comer sanduíche porque não tinha jantar na cidade. Muito obrigada mesmo, né? Eu realmente espero você aqui outras vezes. O setor precisa, né, realmente das suas contribuições. É assim que a gente vai fazer nossas fábricas de laticínios ficarem competitivas e a gente parar de brigar com Argentina e Uruguai. Né? Você vai ser sempre muito bem-vindo aqui, né? Mesmo quando não vier para gravar podcast, venha para tomar café. Né? Muito obrigada mesmo. Para quem quiser acompanhar, né, o trabalho de vocês, para quem quiser saber mais sobre a Saco, onde que o pessoal encontra vocês? Tá bom, Sara, primeiro assim, agradecer a você, né, toda a sua equipe aí da Evomilk. Né? Eu acho assim, o trabalho que vocês fazem hoje, ele é fantástico. Né? Eu sou fã de carteirinha. Ouço praticamente, acho que todos os podcasts eu já ouvi. Eu acho que assim, isso é muito importante pra gente, né? A gente está vivendo hoje um momento onde rede social, tecnologia, né, tá crescendo, a gente tem que saber acompanhar isso, e eu acho que isso é mais uma ferramenta que ajuda muito, né, o nosso setor. Então, parabenizo vocês aí pela essa iniciativa, por esse trabalho, por esse projeto. E é uma honra estar aqui também, né? Obrigada. Eu acho muito... É gostoso, né? A gente bater esse papo aí dentro de um tema que a gente também gosta, né? E quando a gente trabalha com o que gosta, a gente não trabalha, né? Não é trabalho, assim. É gostoso. E eu gosto. Eu gosto também muito gosto disso. Gosto muito mesmo. E aí, assim, com relação aos contatos, a gente tem o site da Saco, né? Que é o sacobrasil.com.br. A gente também está nas redes sociais, né, como Saco Brasil, no Instagram. Pessoal meu é ERP Dutra, né, no Instagram. E aí, LinkedIn também, é Eduardo Reis Pérez Dutra, também estou no LinkedIn. Se alguém precisar de alguma coisa, pode me procurar. Não fiquem muito frustrados se eu demorar alguns dias para responder, porque às vezes a estrada demanda tempo e a gente tem que equilibrar os pratos da balança, né? Sim, então sim. Trabalho, família, dá uma relaxada, né? Enfim, mas eu respondo sempre, tá bom? Tá, e aí a gente aguarda vai ser a terceira edição ou vai vir com... Vamos ver aí o que nós vamos fazer. Mas está preparando ou se a gente disponibiliza ela no formato digital. Ah, sim. Vamos ver. Pois é, mas aí fica a dica para o pessoal, para quem está querendo mais saber sobre queijo, está aqui, ó, Fundamentos Básicos da Produção de Queijo. Se não achar mais para comprar, pede emprestado para seus amigos, né? Eu mesmo estou disponível aqui para poder emprestar, se for para poder aprender mesmo. Mas tem que devolver. Tem que devolver, vai e volta, né? Vai e volta. Pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio, vocês podem se inscrever lá no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios no YouTube, acionar o sininho e vocês vão acompanhar os lançamentos semanais que nós preparamos para vocês. Nós estamos também no Spotify, igual o Eduardo falou, você pode aproveitar enquanto viaja e escuta o nosso Papo de Laticínios. Siga nossas redes sociais, @Papo de Laticínios, @Evomilk_BR, @Evopac_oficial e para quem quiser me seguir, @Sara.machados. Um beijo para vocês e até a próxima semana. Muito obrigada, Eduardo. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Vamos ver se até breve, né? Até breve, muito breve. Tchau, tchau.